Pessoal, estou aqui com a galera do Nem na Lua, Leonardo e o Renan. Prazer ver vocês aqui, né? Muito prazer, muito bom receber vocês aqui. Viagem foi longa, saímos de Criciúma até Curitiba aqui, mas só pelo que a gente conversou, já teria dado um vídeo gigantesco até agora, só o que a gente conversou antes, né? Sim. E olha, é muita coisa. Quando, vamos dizer, pessoas que gostam da mesma coisa se encontram, é conversa infinita, né, cara? O papo rende, é verdade, surgem várias coisas. Mas assim, o que a gente queria, né, então, mostrar para vocês com esse vídeo, com essa conversa, o que é a princípio, né? É mostrar nichos, né? Mostrar formas diferentes de aplicar a impressão 3D, e eu comecei a acompanhar a empresa deles há algum tempo, e eu achei uma proposta super legal, porque assim, cada nicho diferente que a gente encontra, a gente vê que as possibilidades da impressão 3D, elas são infinitas. Né? Desde que a gente tenha um problema, né, a gente vai conseguir solucionar em algum momento com a impressão 3D. Então, essa é a ideia, que é a nossa ideia que a gente bate sempre, né, com a arquitetura aditiva, com o pessoal que vem nos perguntar, o que eu faço? Eu quero começar a impressão 3D, não sei, dá uma mão. Ajuda, cara, é ver uma coisa que tu tem afinidade e tal. Exatamente, a impressão 3D ela é uma ferramenta muito poderosa. E a partir de uma demanda que você tem, você conseguir aplicar a impressão 3D, você consegue gerar vários resultados legais. E inovar junto a isso, né? Então é fantástico. A gente aplica muito a parte do setor automotivo. Mas com certeza, tem diversas aplicações, são infinitas as possibilidades. Então, explicando melhor, né? Então, hoje a empresa deles foca muito, né, nessa parte de motores e réplicas. Isso. O que me chamou a atenção foi isso aqui, ó. Quando eu comecei a ver esse tipo de peça, eu vou até levar mais perto, ó. Por exemplo, isso aqui são réplicas, né? Isso, essa é uma Weber 40, né? Uma peça que vai no motor dos carros. Olha isso. Isso, um coletor de admissão também, uma peça do motor. O nível de perfeição que tem essas peças, assim, eu fico de cara, assim, impressionado. Olha só esse turbo numa cor bem diferente, né? Uma peça decorativa, ela fica bem legal. Bem bacana. Então, esse tipo de trabalho, então, eles estavam me explicando, né? Eu não sei como é que eu vou colocar isso aqui, incapaz de deixar cair. Pode deixar de ladinho. A gente é uma empresa focada na parte de desenvolvimento de projetos especiais para carros, né? Então a gente pega aquelas peças, por exemplo, que já saíram de série, ou peças que precisam ser otimizadas, ou peças que precisam ser personalizadas, e a gente cria isso do zero. Então, por exemplo, os projetos dessas peças a gente que desenvolveu, o Renan que desenvolveu, que ele é o especialista em projetos, e daí a partir disso a gente consegue produzir tanto com impressão 3D, que é a nossa raiz, como também até em metal e outros materiais, né? Sim, e, cara, assim, começando do zero, vamos dizer assim, né? Como é que vocês chegaram na impressão 3D? Porque, assim, o pessoal que acompanha a gente, né? É o pessoal geralmente que está começando, ou que é um entusiasta, de repente o cara já comprou a sua primeira impressora, não sabe o que fazer, ou está pensando em comprar. Como é que foi? Onde é que vocês acharam, assim, impressão 3D? Eu e o Renan, a gente se conheceu na faculdade. Eu fazia engenharia, o Renan fazia design industrial. E daí, naquele tempo, dentro da faculdade, tinha um laboratório que se chamava Abrigo. E lá a gente se reunia para justamente buscar soluções, mexer com novas tecnologias, na UTFPR. E daí lá a gente começou a ter acesso, bem era a época que estava começando a surgir aquelas impressoras que você mesmo montava. Você imprimia as partes, comprava da China os periféricos e montava a tua impressora. Raiz mesmo. Isso, saía aquele Frankenstein, assim, mas daquilo ali a gente começou a se virar, começamos a fazer alguns projetinhos lá pelo Abrigo, que era lá na faculdade. E daí o Renan também já mexia com projetos, já fazia um bom tempo antes disso. Ele dominava a parte também já de 2D, né? Falar um pouquinho do seu começo. Eu trabalho com modelagem 3D desde 2004. Eu modelava no AutoCAD. Olha só, né? E inicialmente o primeiro curso que eu fiz foi voltado para o setor moveleiro. E o curso, a demanda dele era fazer os móveis em 2D. Você cria todas as vistas, cota, impressão, pronto. Só que aí eu enxerguei dentro do AutoCAD que ele tinha possibilidade de fazer no 3D, apesar da complexidade extrema. E aí até meu professor na época eu falei para ele, eu posso fazer isso no 3D? Ele falou, se tiver como, faça. Porque quando eu ia gerar as vistas, ela gerava automático. Então eu não precisava desenhar topo, frente, fundo, isométrico. Já estava pensando ele já fazia tudo automático. Como otimizar o teu trabalho. Então às vezes poderia dar um pouco mais de trabalho ali
no momento da modelagem, mas no resultado final e documentação era Detalhamento. muito mais rápido. Entendi. Nossa, Daí, você é dinossauro na modelagem, né? cara, 2004. Daí veio novos softwares, o Renan se adaptou para esses novos softwares, mas o Renan também sempre foi orientado para essa parte de produção. Então, ele já otimizava o projeto para impressão 3D, otimizava o projeto para corte laser, otimizava o projeto para dobra. Então, Tá. E ele também tem bastante conhecimento em parte de impressão 3D. Entendi. E eu, desde o começo da impressão 3D, que foi lá por 2016, 2017 eu comecei, cara, me apaixonei. Daí montei a minha máquina, comecei a fazer uns projetinhos, aí logo em seguida lançou a Ender. Tá. Ender 3, que deu aquela movimentada, no Nossa. que tá até ali embaixo, que ali foi minha primeira máquina Imagina, comprada. cara. Depois dela, cara, entrou pandemia logo em seguida, e eu comecei a abrir a empresa, comecei a trabalhar mais com isso, tudo, e foi desenrolando. Daí foi surgindo outras máquinas, e crescendo, e atendendo projetos. E fui Começou como começa quase todo mundo, né? Fazendo de tudo, então. Isso. O que hoje não aconselho nem um pouco, mas naquela época foi isso. Começando a prestar serviço gerais, assim. Pegava algum projeto, uma peça que precisava replicar, ou alguma personalização, ou algum molde, Tudo. e a partir disso eu conseguia... E aí é que tá. E aí, vamos lá. Começou pela paixão, começou pelo aprendizado, etc e tal. E aí depois teve uma virada que foi, pô, eu defini um nicho de trabalho e eu vou fazer disso aqui uma empresa, né? Exatamente. Como é que foi essa sacada, tipo assim, ó, cara, quer saber, isso é legal, né? Mexer em impressão 3D é muito legal, mas isso que a gente faz não tá certo. Vamos focar numa coisa só, que é isso aí, o futuro é... Onde saiu? Como é que você topou disso, cara? Porque assim, ó, só deixa eu contar a minha historinha. Pra mim foi mais fácil. Eu já vim formado em arquitetura, né? E foi mais fácil, quer dizer, vou escutar o que tu vai dizer, né? Mas pra mim foi fácil, né? Como a gente veio da arquitetura, a gente já sabia projetar, o próximo passo foi fazer as nossas próprias maquetes, e o segundo passo já foi vender maquetes para outras pessoas. Então, cara, foi uma coisa... Eu não comecei a aprender impressão 3D para vender já. Eu comecei a aprender impressão 3D para melhorar o meu trabalho de arquiteto, que era apresentar minhas... Só que quando eu vi, tinha um mercado ali. Pô, se eu preciso de maquete para apresentar projeto e tal, outros arquitetos também precisam. Se eu vender isso, então, ninguém está oferecendo, ao invés de oferecer projeto de arquitetura, que não sei na região de você, mas lá na nossa, lá tem, se balançar uma árvore, cai 3 arquitetos. E aí, pô, era muito mais difícil, né? Então eu tomei foi uma decisão assim, vamos dizer, tá, é difícil porque era uma coisa nova, mas foi fácil ao mesmo tempo porque tava tudo dentro daquilo que eu sabia fazer, entendeu? Sim, você utilizou a impressão 3D como uma ferramenta para otimizar o seu trabalho. Exato. Sim, no nosso caso, que nem eu trabalhava na parte de serviços gerais, eu tinha uma empresa. E fiquei com essa empresa há 6 anos prestando serviço. O Renan, ele fazia parte só de projetos industriais e também prestava serviço nesse sentido. Como o Renan tem essa paixão por carros e eu também, e a gente é amigo de longa data, desde essa época da faculdade, a gente sempre estava conversando sobre isso, o que a gente poderia fazer e tudo mais. O Renan iniciou esse projeto do motor, chegou para mim com a ideia de a gente imprimir esse motor. Cara, na hora eu me encantei pelo projeto ali, e daí a gente começou só a trabalhar pela tesão de fazer, né? Exato. Motor, bloco, cabeçote, cara, como que a gente vai programar para imprimir isso? Todos os parâmetros, era um desafio, era algo legal, a gente via potencial nisso. Só que a ideia inicial era a gente ter esse motor para colocar em casa, tipo, na nossa bancada, porque a gente gosta, porque a gente queria ter ali. Era mais pelo fazer, pela... Isso aí é a paixão, né? Daí, né? É a paixão. Não tem como explicar isso. Eu acho que, assim, como que a gente se uniu? Acho que juntou a fome com a vontade de comer, né? Como o pessoal diz. Porque eu tinha expertise de projeto e o Leonardo a expertise de impressão 3D. E como a gente, tipo assim, uniu a paixão pelo automobilismo, foi assim, cara, é isso aí. Porque a gente percebe que não é só nós que somos apaixonados. Já o pessoal mesmo tem aquela propaganda... Carro, né? O brasileiro é tipo apaixonado, né, por carro. Sim. Porque a gente não entende. Eu acho que não só. Eu acho que antigamente tinha esse dizer assim, o brasileiro é apaixonado. Não, o mundo inteiro é apaixonado por carro. Não é assim. A maioria da pessoa entende como meio de transporte, mas tem a pessoa que é apaixonado, que quer restaurar, que quer ter um antigo. Vira um hobby, né? Encontro de carros antigos. E aí, como eu já participava desse meio de automóveis, desse mercado automotivo,
foi onde eu comecei a perceber, tem muita gente que gostaria de ter, que demanda um serviço, que demanda um produto, porque eu percebi em oficinas que às vezes o pessoal fazia na unha. Na unha, cara, na Agora, olha que massa, olha essa sacada, tá? Olha essa sacada aqui, que legal. Isso aqui é importante pra caramba. Foi a mesma coisa que a gente teve também. Isso resume bem. A galera, pô, mas então o que eu vou fazer? Eu vou fazer arquitetura, maquete de arquitetura, porque a arquitetura aditiva tá fazendo, tá dando certo. Ou vou fazer já motor de carro. Então, não, cara. Olha só, a gente curte uma coisa e entende do mercado que a gente estava. Eu sabia que tinha outros arquitetos e tal. Não que seja uma regra. Vocês poderiam começar num mercado nada a ver também. Sim. Mas se tu entende um pouco mais daquele mercado, a probabilidade de dar certo, cara, é muito maior. Porque tu tava num mercado que, se tu é um apaixonado por carro, né? Tu sabe onde tem os encontros, tu sabe mais 10 caras que é apaixonado como tu sabe assim? Sim. Tu tá dentro do circuito. Então, isso é metade do processo. Concordo. Quando tu começa uma empresa, é tu saber o que tu tá fazendo, cara. Pra quem que tu tá vendendo. No meu caso, era muito fácil. Eu tentava vender para outros arquitetos, ou seja, o meu público-alvo era eu mesmo. Eu sei o argumento que eu preciso dizer para eu querer comprar, entendeu qual é a questão? Sim. Então eu sei convencer outro cara que pensa igual a mim. Então vocês, eu acho que é a mesma questão. Essa que é a questão na hora de escolher um nicho. Ó, que valioso esse conhecimento. Os caras, pô, eu sempre curti, o cara tava naquele tesão de fazer o motor só para ele. Olha o trabalho que dá. Quantas horas para fazer esse motor aí? Vocês falaram de modelagem? Modelagem foram 1.200 horas e eu fiz nas horas vagas, foi mais ou menos 2 anos de projeto. Cara, 2 anos, só para te ter um objeto de decoração. Olha isso. Não, isso é paixão mesmo, né? Não tem como explicar. É paixão. E daí mais um ano, que foi o tempo da gente pegar esse projeto, ajustar todo para impressão 3D. Porque daí era outra parada, né? Isso, espessuras, contração. As peças precisavam encaixar, e trabalhar, e girar. Aquele motor precisa girar. Cara, a gente imprimiu o bloco, opa, deu errado, vamos ter que ajustar. Aí cada bloco era 5 dias para imprimir. Aí dava errado o bloco, outro. Dava errado de novo, mais 5 dias. E assim se passou um ano. Cara, passou um ano. Só entre ajuste bloco, cabeçote, vira-brequim, comando, biela. Que loucura. Cara, foi um ano. Não, aí, é impressionante. Chegou no momento que, tipo, tava pronto. A gente não acreditava. Não conseguia acreditar. O negócio tava rodando na nossa frente, a gente tem vídeo dele pronto. Outro aprendizado, então, que vocês estão dizendo assim, resiliência. Isso não tem como ensinar também. Porque assim, ó, a gente ficou, cara, lá no nosso escritório, lá a gente ficou mais de 2 anos também, mantendo em paralelo a arquitetura e tal, tinha outro emprego, o Vinícius fazia outras coisas também, e a gente, tudo que a gente fazia, os projetos de arquitetura e tal, para bancar a impressão 3D, cara, para começar. Até que chegou um dia, a gente começar a crescer no escritório de arquitetura, eu lembro como se fosse hoje, cara. A gente fechou um projeto de 26 mil reais de arquitetura. Tu olha assim, nossa, projetão, né? Quando a gente fechou aquele projeto, o primeiro pensamento, o que é? Caramba, esse mercado de arquitetura realmente dá... Vamos, cara, quer saber de uma coisa? Foda-se a impressão 3D. O nosso pensamento foi justamente o contrário. A gente pensou assim, ó, caramba. E a gente recebeu em 13 parcelas de 2 mil reais. A gente tinha um aluguel de 1.000 e pouquinho. A gente pensou assim, ó, caramba, a gente tem 1 ano e pouco de custos fixos pagos. Vamos apostar tudo na impressão 3D agora. Quando a gente recebeu o nosso maior contrato de arquitetura, foi a nossa libertação para focar na impressão 3D, tá ligado? Foi uma... Olha isso. E a gente ficou muito tempo, cara, trabalhando. Então, tipo assim, a questão da resiliência, os caras ficaram 1 ano, cara, testando. Aí o cara vem aqui, imprime 1 mês, daqui a pouco, nem isso, e dá errado, o cara desiste. Aí diz assim, não, quer saber, a impressão 3D não é pra mim. Cara, tu nem passou tu faz uma faculdade, leva 5 anos, tu quer aprender uma ferramenta em 1 mês? Não vai. Uma coisa que eu juro, eu tenho de experiência com impressão 3D pelo menos 7 anos. Eu, às vezes, fico na frente da impressora, olhando lá trabalhar e pensando, cara, que coisa mais... Isso é incrível, né? Isso é incrível. Eu faço isso também, ninguém me entende. Isso é verdade. Bom, então a gente falou muito sobre resiliência, sobre entender do seu nicho, ter alguma coisa, mas assim, para quem está começando, então, né, de repente o cara tem aquela dificuldade, não sabe, de repente não, né, vai ter, né, no começo é normal, mas Sim. O que vocês poderiam dizer, assim, uma coisa que seja legal para a pessoa que está começando, tanto assim, para a pessoa que não sabe o que fazer, ou tanto para a pessoa que sabe o que fazer, mas não sabe como fazer? Que dica que vocês conseguiriam dar, assim? Então, a gente tenta sempre focar que a parte da impressão 3D, ela é uma ferramenta.
Então, a forma que você vai utilizar essa ferramenta que vai fazer todo o diferencial. Então, às vezes, a pessoa ela não sabe o que ela quer fazer. Mas vamos pensar nas paixões, naquilo que você gosta, naquilo que está no teu dia a dia. Vamos supor, você gosta de andar de bicicleta, você gosta de fazer trilha, você gosta de natação, algum esporte, ou, por exemplo, você gosta de cozinha. Pega essa paixão e vamos tentar agregar com alguma ferramenta que é a impressão 3D, uma funcionalidade, para gerar um resultado muito bom. Então, por exemplo, se anda de bicicleta, cara, vai fazer algumas peças que tem muita gente procurando. Algum suporte, alguma peça que seja leve e ao mesmo tempo que tenha um formato de aerodinâmico que você possa acoplar da bicicleta. É uma ideia. Você lida com cozinha. Esses dias veio um exemplo para mim, a pessoa ela trabalha numa cafeteria e eu fiquei, cara, que sacada. Por quê? Na cafeteria, todo dia vai um pessoal de uma certa empresa tomar café em determinado horário. O que essa pessoa fez com a impressão 3D? Ela desenvolveu um molde com a logo da empresa dessas pessoas que chegam lá. Vamos colocar o nome da empresa de Beta. Então vai o pessoal da Beta tomar café, ela desenvolveu o molde e ela coloca, ela dava uns cookies assim para as pessoas comerem e carimbava. Cara, aí ela pegava, chegava para entregar para o pessoal a logo da empresa, o pessoal vai tomar um café, comer com a logo. Aquilo já foi cair no ouvido do diretor, já começou a prosperar. Hoje em dia ela consegue prestar serviço que nem fazendo café para dentro da empresa. Olha só. Foi uma baita sacada. Outra pessoa que conversei, fisioterapia. Já trabalhava com fisioterapia, via que precisava de um monte de ferramenta para ajudar no processo de fisioterapia. Desenvolveu com impressão 3D, começou a aplicar isso. E isso, assim, se estende para diversos setores. O pessoal trabalha médico, engenheiro, infinitas possibilidades, que nem a gente utiliza para o mercado automotivo. A gente sabe as dores, sabe os processos, conhece sobre isso. Não é fácil. Eu acredito que vai ter dificuldade em qualquer espaço que você for ocupar. Agora, a resiliência, você persistir e entender que a ferramenta pode gerar resultados incríveis, é realmente o que vai fazer a diferença, entendeu? Não, fácil nada é, cara. Exatamente. Quiser trabalhar, cara, que trabalho que é fácil? Tu vai começar a quebrar, você é servente de pedreiro aí. Cara, é uma pica também. É difícil. Exatamente, vai ter que escolher. Caramba, talvez é mais fácil de entender o que é o teu trabalho para fazer, né? A parte, é para fazer isso, mas é outro tipo de dificuldade daí. Exatamente. Entendeu? Física, mental, sei lá. Tudo é difícil. Se quiser fazer alguma coisa... Sim, agora vamos falar assim, o que não fazer com a impressora 3D? Cara, o que eu não aconselho o que eu fiz, que foi começar querendo prestar serviços gerais. Isso gera uma certa complexidade que, assim, você não consegue colocar um valor agregado, você não consegue se destacar no mercado porque você atende um geral. Sim. E você, às vezes, acaba tendo alguns problemas com alguns clientes porque você até não conhece daquele mercado. Sim. Então... A hora que, por exemplo, chega um cliente para mim e pede uma peça e eu orço, por exemplo, R$300, 80% vai falar que é caro. Porque aquela peça, R$300, no mercado dela não faz sentido. Sim. Agora, 20% chega para mim fazer um orçamento e eu passo R$300, a pessoa fala, cara, vamos fazer. Só que aquela peça é de fundamental importância no processo, tem um valor agregado muito alto, só que eu não consigo identificar isso e nem me especializar nisso, então eu acabo até, digamos assim, cobrando barato demais e fico, às vezes... na média de concorrência. Aí tu me fez pensar numa coisa que é importante. É assim, ó, tu tem que ter um limite também, que é o que faz sentido fazer em impressão 3D e o que não faz sentido fazer em impressão 3D. Exatamente. Porque muita gente quer fazer, eu vou fazer carretel de filamento que nem em impressão 3D, porque é o meu diferencial. Meu amigo, não compensa. O cara vai fazer lá na forma, lá injetado lá, e vai fazer 1 milhão de carretel, porque não é esse o mercado, cara. Exatamente. Não é só porque tu diz que foi feito em impressão 3D que tem valor também. Não. Sim, não tem nada a ver. Tu tem que ter alguma questão que a impressão 3D ela consegue agregar algum diferencial, seja estético, funcional ou financeiro nesse caso. Porque, por exemplo, assim, ó, eu vou dizer um trabalho muito legal que a gente prestava, ainda presta de vez em quando, para uma empresa lá da nossa região, lá de Criciúma. O pessoal tem uma empresa que faz aqueles potinhos de salada ali, de tomate, coisa que tem no mercado, sabe aqueles potinhos de acrílico ali? A empresa faz isso aí, aquele plastiquinho transparentezinho, firminho ali, né? Pá, beleza. Para fazer aquele produto ali, eles precisam de um molde feito em inox, uma liga metálica ali, enfim. E esse molde custa em torno de 50, 60 mil reais para fazer uma forminha desse tamanho assim. Sim.
A gente recebia a modelagem desse potinho pronto e fazia pro cara lá por 300, 400 reais, um potinho assim ridículo, que gastava 3 reais de filamento. Sim. E a modelagem estava pronta, a gente só fechava o volume e aí mexia dava a espessura ali, o negócio imprimia e já era, vendia por 300, 400 reais. Cara, ó, sorriso de orelha a orelha, por quê? Aquilo ali não era o produto final ainda, né, que ele vai fazer no molde. Ele estava criando um protótipo para mostrar para o cliente dele aprovar se aquele potinho dava, e aquilo ali, impressão 3D, já era suficiente para o cliente entender. Sim. Pegar na mão, ver o volume e tal. Esse custo de 300 reais é muito barato, porque esse cara, depois ele vai custar esses 50 mil para desenvolver a forma e tal, só que depois ele vai vender milhares, né, centenas de milhares de forminhas depois. Então, esse 300 reais é irrisório para uma indústria gigantesca como aquela. Então, o cara pagava rindo pra gente esse 300, porque, olha só, e aí tu vai dizer assim, pô, então, aí o cara vai fazer depois, pô, mas eu tento vender um vasinho meu ali que eu gasto 10, 20 reais de filamento e eu não consigo vender por mais de 40, 50 reais. Porque aí tu tá num mercado onde já existem produtos de qualidade superior por valores até menores do que isso, por 10, 20, 30 reais. Então tu não tem diferencial, cara. Exatamente. Competitivo, essa que é a questão. Então, ou tu vai conseguir chegar num modelo de um vasinho muito legal esteticamente para fazer sentido, que ele vai ter alguma questão diferente ali, ou simplesmente não faz sentido ser feito em impressão 3D. Exatamente. A pessoa tem que entender que a impressão 3D ela surgiu para suprir uma lacuna no processo de fabricação que era muito complicado ser ultrapassado para você colocar um produto no mercado. Então, por exemplo, assim, quando você tem um volume muito grande de peças, você consegue fazer injetado. Você vai jogar teu custo lá embaixo. Por isso que peças que tem muito no mercado, não faz sentido você fazer impressão 3D. E a lacuna que a impressão 3D vem suprir é justamente aquela de baixo volume de produção, mas de alto valor agregado. Então, quando você consegue agregar valor em algum mercado, você consegue proporcionar uma solução naquele mercado, mas com um potencial enorme de ROI, que é o retorno sobre investimento, você consegue fazer um baita diferencial com a impressão 3D e lucrar com isso. Aí tu me fez pensar numa coisa que eu vejo sempre e eu não entendo como é que a galera, assim, tem lucro com isso, que é aqueles bichinhos coloridos, já vi ser, que a galera pega de pote assim e... Sim. Eu não entendo como... Cara, isso tem mais como é que tu vai competir com a China para fazer... Cara, não sei se compensa, cara. Sério mesmo. Tipo, tu tem que ter uma marca muito forte, uma coisa assim que... tipo, sei lá, aquele geloco da Coca-Cola lá, vocês lembram que era só a Coca-Cola que tinha, sei lá, uma coisa diferente. Tu tem que ter alguma coisa muito legal, porque senão pra mim não faz sentido aquilo ali. Sim. Não faz? E uma coisa que você falou que foi muito importante é ter uma marca forte, que você contou. Isso eu acho que é muito interessante para quem quer trabalhar em algum nicho e aplicar a impressão 3D. Você criar uma marca a partir disso, entendeu? Então você tem a impressão 3D, você cria o teu produto e você gera uma marca. Trabalhar na marca é algo muito importante. Nós temos a nossa marca hoje. Sim. A gente preza por pilares dessa marca e que a gente busca sempre otimizar para suprir a necessidade desse pilar que a gente colocou, que é qualidade e peças de altíssimo nível. Projetos diferentes, projetos personalizados, tudo mais. Agora, quando a pessoa cria uma marca, ela consegue criar muito valor. Então ela vai buscar, por exemplo, atender, que nem o pessoal que faz o café. Pô, eles estão colocando, através da impressão 3D, um diferencial muito grande na marca deles. Sim. Consegue atingir uma valorização do produto e tudo mais. Então isso eu acho que também é muito interessante, a pessoa criar uma marca, buscar criar uma marca. Que daí, aí, eu penso assim, né, tem uns caras que eu curto pra caramba, que é o pessoal da STL Flix, que é um trabalho sensacional. Mas aí, eu tenho um pensamento diferente. Que tipo assim, ó, pro cara que tá começando na impressão 3D, tu tem dois caminhos, né? Ou tu vai pegar, né, que nem eles têm lá de novo, não é uma crítica destrutiva, é um modo de pensar diferente que eu tô apresentando aqui. O cara que quer fazer por hobby e tal, o cara pega assinatura ou baixa modelo gratuito e tal, e é do caralho, tu vai fazer umas coisas muito legais. É muito legal mesmo, eles têm modelagens incríveis. Só que é o seguinte, eu até estava assistindo uma live deles esses dias e eles têm em torno de 3 mil assinantes no Brasil. Então, cara, como é que tu vai ter um diferencial competitivo
se tu tem mais 3.000 pessoas no Brasil que tem o mesmo produto teu, cara? Exatamente. Exatamente. Então, se tu quer transformar a tua empresa num negócio, tu não pode ter uma barreira de entrada tão fácil a ponto de ter 3.000 pessoas que conseguem entregar o mesmo produto que o teu. Igualzinho. Sem nenhuma diferença, cara. Assim... Isso realmente é algo complicado. Pra querer saca? Destacar, exatamente. Para querer se destacar é muito complicado. Então, tipo assim, de novo, pro cara que quer como hobby, para fazer, para vender suas coisinhas e tal, eu acho assim, ó, é um caminho mais fácil. Vai pegar a peça pronta, não tem por que se estressar, pega mesmo e vai embora, vai se divertir, fazer os teus bichinhos, tuas paradas, é legal. Para começar é muito legal. Legal. Você vai pegar a experiência, você vai entender a máquina, você vai pegar um produto legal depois de pronto, vai pegar muito massa mesmo. Legal, vai querer aprender mais. Agora, realmente, se você quiser fazer algo diferencial, trabalhar com aquilo e agregar valor, isso daí você não pode estar no mercado. E outra, cara, que eu bato sempre nessa tecla assim, ó, quando tu tem uma marca, que nem o pessoal tem aqui, ó, pô, a gente é do setor automotivo, a gente tem, faz essas peças aqui e tal, e é legal. Tu tem um modelo de negócio que tu não depende de tendência, tu não depende de modinha do filme que saiu, porque saiu então agora o Round 6, e aí a máscara de novo, vamos imprimir máscara. Cara, dali um mês ninguém fala mais disso. Aí num mês tu faturou um monte, no outro mês tua empresa nem existe, não sabe nem o que fazer. Cara, isso é péssimo. Tu nunca vai ter uma empresa se tu não tiver previsibilidade de caixa. Tipo assim, ó, eu tenho uma empresa que na média a gente vende X por mês. Aí tu consegue fazer um planejamento de longo prazo, porque tu já sabe que, por exemplo, assim, ó, aqui, ó, vocês estão numa sala aqui, ela custa X de aluguel, X de energia, X de não sei o quê, não é? Chegou num ponto extremamente importante. Para quem quer empreender com impressão 3D, a gente acaba encontrando muitas pessoas que não sabem precificar. Então a pessoa pega, por exemplo, o custo do material, eu vou cobrar o dobro e vou vender. Isso acaba ficando muito caro lá para frente. Por quê? Na hora que você começa a crescer, você começa a precisar pagar aluguel, luz, água, seu almoço, imposto, funcionário, a máquina quebra, dá algum problema. Cara, impostinho, você né? começa a Ninguém perceber, gosta, mas tem que pagar, né? Infelizmente a gente tem que pagar. Você começa a perceber que fica muito caro crescer. Então, se você não souber precificar, vai ser um problema lá na frente. E, infelizmente, como a gente comentou, o imposto vai aumentando também, os custos vão aumentando por causa de funcionário. E agora tu falou uma questão importante, tá? Essa questão da precificação, cara. Tem uma galera que a gente já fez uns vídeos até de brincadeira, satirizando essa questão da precificação e tal, no nosso Instagram ali. E aí tem uma galera que vem ali, tem a tabela tal ali que dá o preço exato. Mano, tu tá preso na tabela, cara. Tu tá deixando muito dinheiro na mesa, cara. Na real, eu acho que já é um pensamento errado a pessoa querer precificar por conta do valor que ela gasta e colocar uma médiazinha de lucro. Eu acho que tá errado. Porque o verdadeiro lucro... Se tu estiver fazendo isso, é porque tu não tem marca, tu não tem um produto diferente, tu tá vendendo plástico. Exatamente, perfeito. Entendeu? Tu não tá vendendo um produto, tu tá vendendo peso, plástico. A precificação isso não tem valor. Produto, ela tem que ser a partir da funcionalidade que ela entrega, do valor agregado que ela tem, da solução que ela proporciona. E o plus disso está na tua marca. Exatamente. Porque quanto mais sólida for a tua marca, mais tu consegue cobrar por isso. Pô, é só ver aquela questão agora dos chineses, vocês viram lá? Dos chineses que fazem as bolsas de luxo da França, vocês viram essa? Eu não vi. Que os chineses fizeram um vídeo mostrando, se você não se importa, essa bolsa aqui é a gente que faz, viu lá? É um material de couro de não sei o que, de extrema qualidade, tal. Só que é o seguinte, ela custa $1.200 pra gente fabricar. Com essa marca aqui, ela custa 30. Sem essa marca, ela custa 2.000. Aí a questão é a seguinte, olha que loucura, né? Aí, olha a mentalidade por trás. Os caras que são uma marca francesa, que produz na China, os caras compram por 1.200, vende por 30. Os caras que são da China fazem toda a mão de obra, tem todo o processo, eles não conseguem vender por mais de 1.200, cara. Com um monte de gente. Olha que loucura isso. Por quê? Porque a empresa francesa aprendeu o que é marca. Exatamente. Ou seja, eles vendem, cara, e cobram 30 vezes a mais.
o produto, olha a margem desses caras, porque eles entenderam que é marca. Aí, por isso que eu digo que daí é difícil de colocar na cabeça da galera que, cara, não tá numa tabela o valor do preço. O preço final de uma peça é aquilo que nem tu falou, aquilo que ela entrega de valor para aquele teu cliente. Quanto teu cliente está enxergando de valor? Tem maquete nossa, por exemplo, assim, que a gente gasta R$20 para fazer de material. Se eu for considerar o preço da tabela, eu vou vender por 80. Eu vendo por 500, 600, 700, 800, 1.000, dependendo. Sim. A mesma maquete ali, porque daí tem umas que tem mais valor agregado, outro tal. Não é plástico, galera. Não é. Fora o conhecimento que a gente, nossa, estudou muito para ter e quebrou a cabeça e foi muito erro, cara. Não é. E aí que tá. E aí também tu tem que. Aí depois, conforme a empresa vai crescendo, tu vai filtrando o teu público a ponto de tu conseguir vender só para aquele cara que entende a tua proposta. Sim. Hoje, cara, esses dias aí tem um cara que, pô, mas tá caro o produto de vocês. Então, pô, beleza, cara. Compra uma impressora 3D, faz um curso, aprende a fazer ali. E aí, sabe o que tu faz? Seja inteligente, faz uma empresa igual a minha e vende um pouquinho mais barato. Que daí, como é fácil para fazer, né? Sim. Então exatamente. tu vai ganhar dinheiro pra caramba. Cara, você chegou num ponto agora que a gente recebe. Nossa, isso é terrível. Ó, a gente faz o motor AP em escala 1:2. Todas as peças a gente produz. Todas as peças do motor, monta ele. Tem peça flexível, tem peça com suporte especial para suporte, para não gerar marca, para ele funcionar. É um baita trabalho, é um mês para fabricar um motor. A gente vende R$5.000. Sim. O motor de verdade usado, você acha por 3, 4 mil no ferro velho. Sim. Aí vem muita gente que chega pra gente e fala assim: nossa, mas vocês estão vendendo o motor de vocês é mais caro do que o motor real. Cara, o cara que vê valor no nosso motor, ele tem um carro que o motor dele custa muito mais de R$5.000. Ah, entendi. O cara que vê valor no nosso produto é aquele cara que, por exemplo, assim, quer uma parte de ensino. Ele vai colocar esse motor para ensinar as pessoas numa faculdade, não sei o quê, tem muito mais valor agregado. Ou para um colecionador, né? Para um cara que curte mesmo. Daí até chegou uma vez um seguidor, uma pessoa na internet lá e falou bem assim: mas para fazer esse motor você compra uma máquina que custa mais ou menos R$1.500 e você vai gastar mais uns R$1.000 de filamento. R$2.500 eu faço um motor desse. Eu mandei mensagem para ele: por favor, me faz 3. Eu compro dele, porque ele não entendeu que o material, por exemplo, suporte que a gente utiliza custa R$500, meio quilo. Uhum. Cara, não tem como. Então a gente entrega excelência, a gente entrega uma obra e a gente quer atingir pessoas que querem uma obra dessa. Aí é que tá. Só que daí o cara... Aí que tá. Vocês trabalham com vendas também, aí vocês sabem. 30 nãos para um sim, né? Exato. Uma venda. Cara, quando tu trabalha com um processo de vendas, né, e começa a ter uma empresa, é a minoria que vai... mas o meu cliente não quer pagar. Eu já recebi isso aí, mas meu cliente não quer pagar. O que o cliente quer pagar, sim. Só que o teu cliente, ele tem que entender, primeiramente, o que tu tá vendendo para ele. Sim. Né? Ele tem que entender que isso aqui, no nosso caso lá, a gente entrega uma ferramenta de vendas imobiliárias. Eu não estou vendendo uma maquete plástico, eu estou vendendo uma ferramenta que ajuda ele a vender mais imóveis. Sim. O preço é outro. Agora, exato. Entendeu? Porque o cara vende um imóvel de 200, 300, 500, R$1 milhão, até mais. A gente trabalha com uma galera que... Pô, apartamentos. Pois um apartamento. Então, aí eu vendo uma maquete para ele, né? Uhum. Tem maquetes que a gente vende inteira, 5, 6, 7, 10 mil reais. Tem maquete menorzinha. Tem de tudo. Tem de tudo que é preço. Sim. Né? Isso é pouco. Perto da venda que o cara vai fazer de um imóvel. Exatamente. Se eu fosse cobrar o valor de plástico, não é que tá errado. Eu poderia. Só que é o seguinte, existe um preço que isso tá no ar. Tu vai ter que consultar, tu vai ter que pesquisar mercado esse preço, que é um preço que faz sentido tu fazer e passar trabalho, e é o limite até onde o teu cliente está disposto a pagar. Então Sim. Tu vai ter que ir encontrando. A gente começou a cobrar barato, óbvio, no começo, foi subindo. A hora que a gente viu, a gente passou do ponto, estava cobrando caro demais, voltamos um pouquinho. Hoje o preço que a gente pratica no mercado é um preço que nos permite produzir bastante, não Sim. perder venda porque está caro, então na quantidade a gente ganha, e é um preço que faz sentido, e não é barato demais a ponto de não fazer sentido empresarial para a gente. Então, tu vai ter que, dependendo do teu produto, né,
tu vai fazer, tu vai ter que passar por esse processo, cara. Exatamente. E aí é 2, 3 anos de empresa, mais até tu entender o que é precificação. Exato. E eu no meu processo de precificação também aconteceu isso comigo, quando eu prestava serviço de impressão 3D. Eu comecei a cobrar muito barato, atolou de serviço, eu não estava dando conta e eu não consegui comprar uma máquina para desafogar. Eu falei, eu tô cobrando muito barato. Comecei a cobrar mais, aí percebi que estava cobrando muito caro porque, putz, as coisas começaram Trancou a venda. Isso, começou a ficar menor o volume de produção. Daí a gente começa a buscar um equilíbrio ali. É isso aí. Só que também tem a questão, por exemplo, às vezes você está entrando num mercado que nem pegar um arquivo pronto e começar a produzir arquivo que todo mundo tem acesso. Você começa a ver que o negócio não tem muito futuro. Ele começa a ficar estagnado uma hora. Sim. Você não consegue nem aumentar muito a produção e também não consegue aumentar o preço. Então, tem uma hora que você tem que medir o mercado e ver, opa, faz sentido eu aplicar impressão 3D nisso? Será que já não é uma ideia eu colocar uma marca e produzir umas peças um pouco mais específicas e daí conseguir colocar valor agregado em cima disso? Sim. Então, tudo é uma questão de você realmente pesquisar o mercado, entender a demanda do cliente, entender a dor do cliente. Isso também é muito, muito importante. Sim. E daí você conseguir gerar esse valor agregado. É a inovação, né? Quando você começa a trabalhar com inovação, é onde você tem o diferencial e o preço que você determina. Porque é o que ninguém tem. Claro, tem mais isso. E aí, quando você é exclusivo no mercado, tipo, olha, o meu valor, porque assim não é preço, né? Não é custo, você não determina preço. Sim. Você começa a determinar valor. E aí, você só determina valor quando você tem algo muito exclusivo. Aí é que só você que traz aquela solução. Exato. E isso tu não vai conseguir em nenhuma tabela, cara. Exatamente. É por isso que eu, assim, ó, a gente lá nunca se prendeu a nenhum tipo de tabela, de coisa, não tem. Tem o nosso valor hora máquina que a gente calcula, tem as coisas, valor de montagem, mas assim, e aí quando a gente chega assim, ó, tá, então, ó, o mínimo que a gente tem que vender é por X, porque menos que X não faz sentido a gente produzir. Agora eu vou ver o máximo que eu consigo vender. Sim. Esse é o preço certo. Sim. O preço certo é o preço que, tipo assim, ó, abaixo disso eu não posso porque me geraria custo, né? Prejuízo. Agora, qual é o limite? Aí o limite depende do mercado que tu tá inserido, né? Exatamente. Se tu tá no design de altíssimo padrão aí, os caras pagam uma fortuna, centenas de milhões de reais, aí até milhões de reais, até em obras de arte, né? Pois é, e às vezes é só porque tem uma marca lá, uma assinatura de um artista lá, não tem nada demais, né? Mas que aula, hein, galera? Pois é. Que massa, né? No nosso caso até, cara, a gente tem algo exclusivo, né? A gente desenvolveu todo esse motor, o Renan é o projetista do motor, é ele quem criou todo esse projeto. Então, para a gente entender melhor o processo aqui, né, a gente estava conversando, vamos mostrar um pouco melhor, né, o processo que vocês utilizam, quais os softwares, porque também a gente conversou um monte aqui, mas a galera também quer saber o que vocês fazem para entregar o produto de vocês, né? Sim. É um produto tão legal, o que vocês fazem? Mostra pra gente só para conhecer um pouquinho melhor. Entender um pouquinho do software. Aqui a gente está no Fusion 360, que é o software que a gente utiliza na modelagem 3D. Esse é o projetinho ouro nosso, que é o motor AP. Ele está aqui, todas as peças, a gente desenvolveu tudo. Então aqui no lado você consegue até ver, ó, todas as peças, pistão, terminal, engrenagem, biela, tudo que compõe esse motor. Então, aqui esse aí é aquele que vocês entregam de graça pra galera, né? Essa modelagem aí. Quase isso. Quem quiser, então, fazer o download, eu vou deixar o link aqui no vídeo. Ele está na bio, ali o link. Aqui é a parte interna, aqui é uma visão em corte para analisar. E tudo isso aqui é desenvolvido pelo Renan, que é o especialista, baita especialista em modelagem 3D, né, Renan? Esse projeto aí, como a gente falou, né, levou média de 1.200 horas de projeto, 2 anos. Claro que, como a gente conversou, foi feito nas horas vagas, mas demandou tudo isso de tempo. Então, eu utilizei esse software, ele que pesa um pouquinho no sistema. E o que é mais difícil, assim? Por que leva tanto tempo? Assim? Onde é que está a complexidade nisso? Medição. Tá. Então, como a gente não utilizou scanner 3D em 99% das peças, foi tudo com paquímetro, escalímetro, trena, régua, transferidor. Então a gente utilizou esses recursos de basicamente quase desenho técnico para tirar as medidas da peça. Que massa, hein? É bonito de ver. E a partir daqui, né, de todo esse projeto, aí teve uma adaptação aí, né? Isso, a gente teve que fazer a otimização para impressão 3D, que é fazer justamente todas as peças encaixarem por conta da contração do plástico impresso em 3D. A gente tem que colocar essa contração aqui no modelo 3D, e daí a gente consegue partir
para parte de programação para impressão 3D. Então aqui a gente fatia a peça, né? Aqui, por exemplo, é o bloco. E daí tudo aqui os parâmetros que a gente tem. Certo. E Fala só pra galera qual é o fatiador que vocês estão usando, esse o é que o vocês Bambu. recomendam. Esse aqui é o Bambu Studio, né? A gente só utiliza as máquinas da Bambu Lab. A gente tem a X1, a P1P, a P1S, a A1. Então aqui a gente faz, como é um software proprietário, apesar que pode até utilizar para outras máquinas, mas a gente utiliza ele que já tem bastante os recursos que a gente precisa, né? E agora, olha só, vamos tirar isso da tela, olha lá. Esse é o resultado final, aqui tô mostrando o lado errado, tá lá aquela bolinha. Olha que bacana, galera, a gente vê isso aqui saindo da tela, virando realidade. Aqui, claro, tá cheio de suporte ainda. Tem uma questão bem legal que vocês falaram, sobre os suportes serem em material diferente. Isso, a gente utiliza o suporte em PETG, né? A peça aqui, no caso, ela está em PLA. E essa ideia é justamente para não marcar a peça. Então, o suporte, ele não deixa aquela marcação. Entendi. Parece que não tem suporte. Pode arrancar aqui? Pode arrancar. Fica até fácil. Aqui a gente arranca, olha isso, só. Acabamento show, galera. Ó. Fica bem show. Essa aqui é até uma peça teste que a gente desenvolveu, tudo. Mas isso aí, que cara, massa, né, tem cara? Baitas aplicações. Bah. Eu gosto demais de ver isso. E depois daqui, então, vamos lá, foi pro fatiador. Então, essas são as impressoras deles, ó. Dá um tourzinho aqui. Essa é a X1, né? Agora ela tá trabalhando com Triton, um material bem legal de trabalhar, um material bem diferente. Ó, importante essa, hein? Volta pra cá, minha câmera bem. O pessoal fala assim, ó. Pô, mas vou investir uma baita de uma grana para comprar uma impressora, não sei o quê. Precisa realmente da melhor impressora do mercado para fazer o trabalho? Não. Um trabalho legal, assim. Com certeza ela aumenta a produtividade. Mas você consegue fazer muito, entregar muito com uma impressora de entrada que nem, por exemplo, essa A1. Essa A1 é fantástica, cara. Eu adoro essa máquina. Essa impressora consegue trabalhar com 4 materiais, 4 cores diferentes, ou até misturar PETG, PLA, outros materiais. E a qualidade dela, a velocidade dela é muito show. Essa máquina, fantástica para quem está começando. Aí, claro, começou a aumentar a produtividade, você precisa colocar mais velocidade, mais confiabilidade no teu processo, você ter mais máquinas e tudo mais. Aí é show, você passa a partir por uma X1, uma P1P, uma P1S e tal. Você vai agregando algumas coisinhas que para uma empresa faz todo sentido. Sim. Eu bato sempre na tecla assim de, cara, primeiro, assim, tu não precisa já tu ter uma Ferrari se tu não sabe dirigir direito ainda. Exatamente. A gente faz essa analogia aqui sempre. Cara, começa primeiro com uma impressorinha de boa, uma impressora. O que eu recomendo, né? O que eu sempre falo? Tenta pegar uma impressora que não te dê muito trabalho também. Pô, fazer nivelamento manual. Putz, isso aqui aí é um processo chato, que daí deixa o processo, além de longo, chato. Então tenta pegar uma impressorinha que ela tenha o mínimo de recurso que deixa a tua vida mais fácil. Né? A impressora ela já consegue, por exemplo, calibrar sozinha, ela já te avisa se precisa de sensor de filamento, né? Uma coisinha assim, porque assim, cara, isso também vai acabar dificultando, né, a tua vida caso não tenha esses recursos básicos, mas você também não precisa tu ter a melhor máquina do mundo e sabendo trabalhar direitinho, não vou nem dizer que tu ser o maior expert do mundo, não, sabendo trabalhar minimamente ali com os parâmetros ali do fatiador, ali tu já vai entregar um resultado muito legal. Muito legal. Então, né? Com certeza. Uma máquina de entrada já vai resolver boa parte dos seus problemas, você já vai conseguir empreender com essa máquina, já vai conseguir entregar muita peça legal, muito valor com ela, e conforme for crescendo, vai fazendo sentido, com certeza, você investir em uma máquina melhor. Aqui a gente começou, cara, com máquinas bem de início, desmontou as máquinas até, e depois foi progredindo, depois foi precisando de mais recursos, e aí a gente partiu para máquinas melhores. Aí também computadores, tudo mais, investir em um computador melhor, porque no nosso caso a gente utiliza modelagem 3D em alto nível. Com muito pesadíssima, recurso. né? O Renan tem um baita computador lá para aguentar tudo isso, e ainda sofre um pouquinho. É o que a gente estava trocando de ideia aqui. No nosso caso lá, que a gente mexe com maquetes físicas, não tem tanta essa necessidade, né, de um computador. Eu vou te dizer, a gente nunca gastou mais do que 5 mil para montar um desktopzinho lá. Porque... Olha, eu vou falar porque a assim, ó, aqui, estava mostrando aqui, ó, compraram, né, esse é um MacBook Pro M3 Pro. É um computador que está na faixa de uns 22, 23 mil reais. Agora é o seguinte, ó,
Preciso disso para começar? Não, De velho. jeito nenhum. Não precisa. Com um hoje em computador dia- de 4, 5 mil, meu Deus do céu, tu vai fazer um resolve absurdo muito. de coisa. Às vezes com o teu notebookzinho que tu tem em casa ali, tu já abre o fatiador, já faz, não precisa nem comprar nada. Não, até com o celular hoje em dia o pessoal consegue Meu imprimir. Deus do céu, não precisa pirar. Aí quando tu tiver necessidade de investir numa baita máquina, um baita computador, porque realmente, tipo assim, ó, cara, entrei num negócio que tá próspero e eu vou investir isso aqui porque isso aqui vai me dar mais produtividade. Aí essa é a hora de Sim. investir pesado, comprar mais máquinas e tal. Então, assim, antes disso não tem porquê, não tem. Não, e graças a Deus, assim, as coisas vão acontecendo e elas vão se pagando. Vão. O computador já se pagou, as máquinas se pagaram, então Claro. conforme você vai evoluindo, é claro, você tem que aprimorar para evoluir mais. Né? Claro. Então aí que você vai comprando cada vez mais materiais de ponta, né? Sim. E até uma coisa que o pessoal comenta muito com a gente, pergunta muito pra gente, por conta das nossas modelagens, de toda essa parte que a gente entrega, Uhum. que a gente, como a gente começou na modelagem, e daí é o Renan, que é o especialista nos projetos, tudo, e ele fala um pouquinho como que é a parte de modelagem, Renan. A parte de modelagem, assim, o software que a gente utiliza é o Fusion 360 da Autodesk. É um software que ele tem licença gratuita para estudante. Então, se você está no meio acadêmico, se você está no curso técnico ou algo assim, você consegue ainda fazer o download. A Autodesk, ela libera isso. Então, é um software muito intuitivo, muito fácil de trabalhar. Bem legal, né? E, assim, às vezes o pessoal pergunta que dica que a gente tem que dar a respeito de modelagem. Começa por algo muito fácil. E eu sempre falo, começa por algo que você tenha em mãos. Que você queira trazer uma solução. Comprei aquela impressora ali, ó. Como é que eu faria esse encaixezinho aqui, ó? Será que eu consigo modelar isso aqui, ó? Pô, tem os planos e aí tem os cantos aqui que eu tenho que trabalhar essa questão, criar esse canto, como é que é o nome da forma curva ali? Isso. Filetar ele ali e tal. Será que eu consigo? Pô, vou tentar, vou fazer uma coisinha facinho, né? Aí vai fazendo, né? E melhor ainda, algo que você tem uma necessidade. Você precisa, você tem um problema e você precisa criar uma solução, porque aí você se sente mais motivado para modelar. Sim. E é onde que você consegue resolver as coisas mais rápido. Porque não tente começar por algo extremamente complexo, que às vezes você vai ficar chateado e vai abandonar. Por quê? Porque todo começo não é fácil. Então, eu já procurei. O cara é o muita seguinte, coisa, ele tá entrando na escolinha de futebol, né? Ele já quer jogar a Liga dos Campeões já. Ô, velho, aprende a bater o chute, chutar a primeira bola, Sim. aí depois passar, caramba, aprende a fazer o básico, cara. Ó, uma cabeçada, será que eu consigo? Ó, será que eu consigo bater uma falta? Aí depois tu vai pensar em jogar um amador, depois tu vai pro sub-20, depois tu vai até tu chegar lá, cara. Não é assim que funcionam as coisas em nada. Aí por que na impressão seria diferente? Né? Por que na impressão 3D seria diferente do resto todo? Não é. E é igual ao futebol, vamos dizer assim. Tem o básico, tem o amador, tem o profissional. Você vai se adaptando, vai entrando naquilo que você quer. Que é para essa... Aí que tá. O nosso intuito de criar o conteúdo, fazer tudo isso aqui, e a gente vai fazer muito mais disso, é falar pro cara que quer jogar a Série A, né? A Liga dos Campeões. Sim. Mas só que é o seguinte, tem que entender que isso é um processo, cara. E a gente também tem muito desafio, e a gente também tem muitos outros patamares a chegar. Por exemplo, essa pecinha aqui, que é a impressão 3D em metal. Ah, a gente não podia esquecer disso. Isso daqui é o estado da arte no mundo de impressão 3D. Galera, isso daqui é metal. Então, a precisão disso daqui, a qualidade... aproxima muito bem nessa pecinha quadradinha ali, principalmente, ó. Isso é impressionante, cara. É minúsculo. Qual é a liga metálica dela mesmo? Essa aqui é um inox. Inox 316. Inox 316. Olha o nível de precisão. Agora vocês imaginam, galera, a hora que esses caras tiverem essa impressora em mãos, hein? Que vai acontecer. Vai acontecer, se Deus quiser. A gente já consegue fazer peças em metal, a gente já consegue atingir essa máquina, só que no Brasil ainda não tem. A gente precisa trazer de fora as peças, né? E, poxa, é algo espetacular. Então, pessoal, acho que foi bem legal, né? A gente ter conhecido aqui, pelo menos para mim foi. Espero que para você que esteja vendo esse vídeo, né, seja tão legal quanto está sendo para mim. Fantástico, muito boa conversa. E, enfim, vou deixar os caras trabalhar aqui também, né, que é importante. E mais assim, para a gente fechar, então, esse vídeo assim com chave de ouro, vamos dizer assim, né? Assim, está em aberto. Falem o que vocês quiserem, pensando no cara que está começando, que está
pensando em comprar uma impressora, não sabe, pô, será que dá, será que não dá, vale a pena, não vale? Ou para aquele cara que já comprou a sua impressorinha, mas ainda não sabe, ou tem aquele cara que tem até uma baita impressora, por algum, né, privilegiado da vida, ele conseguiu ter já uma boa máquina, mas aí o cara não consegue rentabilizar isso, sei lá. O que vocês podem dizer assim, que tipo assim, cara, é isso aqui, ó, é o principal para ti que quer ter um negócio de impressão 3D? Eu acho que o mais importante é começar com aquilo que você gosta. Então, se você não tem muito definido o que você gosta, lista, anota, coloca no papel. Eu gosto de jogar bola, eu gosto de escutar música, coloca as coisas que você gosta. E aquelas que você sentir mais afinidade, procura uma forma de você otimizar, de você trazer resultado com uma ferramenta que é a impressão 3D. E a partir disso você consegue criar projetos, buscar mercados, buscar soluções, atender a necessidade de amigos teus. Às vezes você tem um grupo de amigos que tem um gosto parecido, e daí você consegue agregar com a máquina. Isso é algo muito interessante. Então, você tem algo que você gosta, você começa a colocar a impressão 3D no meio disso, agregar essa ferramenta e vai proporcionando soluções. Essas soluções, com certeza, tem muitas outras pessoas que precisam. Então, você vai conseguir atingir mercados, também expandir o teu negócio e assim as coisas vão acontecendo. Aquela pessoa que, por exemplo, está um pouco desanimada, alguma coisa assim, a ferramenta, ela é algo que apaixona, mas ao mesmo tempo ela te dá aquela dorzinha de cabeça. Então, quem nunca, com impressão 3D, precisa fazer uma peça, depois começa a dar errado, começa a ter problema, aquilo dá uma raiva ali no momento, até às vezes. Mas o mais importante de tudo é você entender que o propósito disso é algo que vai mudar a vida. Então, quando você acredita naquilo, você tem um propósito, e é ainda junto com algo que você ama, gente, isso daí é espetacular na vida. Então, trabalhar com o que você gosta, com o que você ama. Então, continua um pouquinho mais, coloca mais um pouco de energia nisso que as coisas vão acontecer. É assim que a gente caminha aqui também. Sim. E você, né? O que eu posso falar? Eu amo o que eu faço. E eu acho que, assim, é isso que alimenta o nosso trabalho. Porque, assim, a gente fala trabalho, mas pra gente a gente não considera trabalho. Para mim mesmo, isso aqui é uma paixão. Eu não sou daqui, eu sou do interior de São Paulo. Quando eu passei na faculdade em 2014, eu vim para cá para fazer desenho industrial. Então, o meu propósito de vida era fazer o que eu faço hoje. Então, Já sou certo. Sou formado em economia, já trabalhei em diversos setores, mas, assim, eu falo pro Leonardo todo dia, eu me sinto realizado no que eu faço hoje. Porque, assim, essa é a minha realização profissional, esse é o meu propósito de vida. E as coisas estão acontecendo porque eu acho que essa motivação, esse amor é o que encaminha a gente para o propósito que a gente está tendo agora. Então, o resultado que a gente está colhendo agora é fruto dessa paixão, dessa motivação, desse amor que a gente tem pelo que a gente faz. E é impressionante quando você coloca uma energia, uma vontade em algo, que nem a gente começou faz pouco tempo, nossa empresa não tem um ano. Começamos em agosto. Começamos em agosto do ano passado. E as coisas foram acontecendo, cara, de repente, hoje são 26 mil seguidores, com pessoas procurando a gente, pessoas procurando projetos que, cara, são incríveis e a gente está começando a desenvolver, também proporcionando novas ferramentas e tudo mais. Então, é interessante a pessoa dar o primeiro passo, e colocar em mente um propósito legal e persistir naquilo que as coisas começam a acontecer, assim, você nem imagina como. O universo conspira a favor, né, já diria. É mágico, é mágico. Mas então, eu não tenho mais nada a falar, porque os caras, olha aí, filosofaram agora no final, legal, né, cara? Então, cara, que massa. Pra fechar, só tem uma coisa, cara, que eu perguntei pra eles, foi a primeira coisa que eu perguntei. Por que vocês têm uma empresa que trabalha com motor de carro e chama Nem na Lua? Eu juro pra vocês, eu não entendi. Né? Eu falei pra vocês, é o meu conhecimento de carro, né? O carro eu só olho assim e digo, esse é bonitinho, esse é o meu conhecimento de carro. Qual é a pegada desse nome, cara? Isso é bem legal, explica aí. Eu conto. Eu trabalhei 8 anos no setor de autopeça e a gente tinha muita afinidade, amizade com os mecânicos no interior de São Paulo. E tem uma piada interna quando o mecânico ele procurava uma peça de algum carro importado ou um carro muito antigo que não encontrava. E o mecânico chegava lá apavorado, nossa, eu preciso dessa peça, não sei o que tem. Cara, a gente não tem, mas se você vai encontrar essa peça na Autopeça São Jorge. Aí o cara, tipo, cidade pequena, onde é que é essa Autopeça São Jorge? Falando, na Lua.
nem na Lua você encontra essa peça. E aí esse nome, ele fez tanto sentido, porque nem na Lua você encontra essa peça. E a gente, como trabalha com projetos especiais, consegue desenvolver projetos diferentes, então... Só nós mesmo. Só nem na Lua. Então, Que massa, cara, que massa. Ó, assim, ó, eu de vocês, né, dava uma revisitadinha aqui nesse nosso conteúdo, sei lá como é que é o nome disso aqui, desse vídeo, né? Cada um mês, mais ou menos. Quando se sentir desanimado, assim, ó, dá uma olhada de novo, porque tem muita sacada boa, tem muita coisa legal. Coisas que tu demora... Provavelmente, se tu fizer sozinho, tu vai demorar anos para entender. Então, assim, cara, que legal foi fazer isso aqui, tá? Que legal mesmo. Espero que a gente mantenha contato agora, porque Com certeza. que energia boa, cara. Tem pessoas que é interessante. A gente vê e de primeira, assim, tu já vê primeiro que chama a atenção é que vocês curtem de verdade. A gente tava aqui, não tava nem gravando nada, os caras já estavam falando assim... Tipo assim, eu sei porque, tipo assim, a gente acredita no que a gente faz de verdade. Daí quando tu acha outra pessoa que acredita mesmo naquilo, tu diz, cara, que massa! Vamos se juntar com esses caras, porque isso aí é legal, pô, vamos, né, continuar o contato. Então eu tenho certeza que é uma amizade que vai ficar, pelo menos quando eu vier de novo para Curitiba. Aí... E a gente também vai pra lá, agora tomar um café lá, conversar. Que massa, tem que conhecer a nossa empresa agora, né? Galera, então, obrigado por acompanhar. Se gostou, eu sou obrigado a fazer isso, né? Curte, compartilha, porque senão não dá engajamento, ajuda, o canal é novo, então a gente precisa levar esse conteúdo para muito mais gente, né? Para que muitas pessoas consigam ter acesso a mais conteúdos como esse, que a gente não vai parar, vai fazer muito mais. Então acompanhe, que esse é só o primeiro, hein? Show de bola. De muitos. Valeu. Tamo juntasso. Tamo juntasso. Muito obrigado. Sempre que vocês quiserem, nós estamos abertos. Pô, show de bola. Valeu.